Disse ela: se parecer bem ao rei, se conto com seu favor, se o rei considerar correto e se o tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã, filho de Amedata, o Agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição de minha família? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, graças te dou, meu Pai, por mais um domingo, dia do Senhor, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos permitiu estarmos aqui, cultuando ao Senhor, ó Pai, mesmo que distantes. Te peço, Senhor Jesus, que essa palavra venha de encontro ao coração dos meus irmãos, porque ao meu coração já tem falado muito. Que nós possamos aprender, Senhor Jesus, para no momento oportuno usar esses ensinamentos, para que a gente possa te glorificar, ó Pai, te exaltar e te adorar em todos os momentos. Que possamos aprender muito com Esther, que a gente possa te honrar, ó Pai querido, com os nossos ensinamentos. Esteja conosco, obrigada por essa EBD, ó Pai, por todos que participaram, Senhor Jesus, pelos meus irmãos que estão assistindo. Nos ajude a ter a concentração correta, Pai, para que possamos te cultuar. Em teu nome, amém. Bom, queridos, bom dia. Vocês já sabem a personagem da nossa EBD de hoje, da nossa aula de hoje, é Esther. E eu já quis começar aqui com esses dois versículos que se encontram em Esther 8, que é o 5 e o 6, né? A resposta a essa petição de Esther, nós já sabemos, porque é uma história conhecida por todos nós, mas nós iremos estudar agora alguns aspectos que tornou essa vitória, essa conquista possível, né? São pontos aí que eu separei para a gente poder estar aprendendo, né? Na nossa aula de hoje, cujo tema é quando a adversidade é a maldade humana. Como vocês sabem, Esther era uma moça judia que foi criada por Mordecai e que se torna rainha ao se casar com o rei Assuero, né? Além disso, Esther era uma moça muito bonita, que foi criada desde sempre a demonstrar o caráter de Cristo nela mesma. Então, aqui nós já temos não somente Esther, a rainha, a moça bonita, mas também alguém que serviu de meio, alguém que era uma ponte para que as outras pessoas pudessem enxergar Cristo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, é muito importante a gente entender esse ponto na vida de Esther. Bom, considerando todo o enredo da história de Esther, nós vamos falar um pouco sobre a índole dessa personagem e alguns aspectos principais da construção do caráter a partir de sua criação. Bom, a construção dessa índole e desse caráter de Esther, em um determinado momento da sua vida, ele fez total diferença, né? Foi um momento em que Esther ela precisou agir com urgência ali para com o seu povo, e ela precisou de todo o seu conhecimento, de toda a construção do seu ser, do seu caráter, da sua índole, para poder agir com sabedoria. Esther agora rainha, vivendo num palácio, cercada de realidades diferentes, de costumes diferentes. Então ali, dentre todas essas informações e acontecimentos, ela conhece Amã, né? Que vai ali agir 100% disponível a prejudicar a sua vida e a vida de seu povo, né? Em algum momento Amã se sente menosprezado por Mordecai,
se sente ali ameaçado por ele e ele começa ali a tramar um plano 100% de maldade para prejudicá-los. E aqui o autor da revista, ele leva a gente a pensar, traz isso para a nossa realidade, e ele pergunta quantas vezes nós, seja no nosso trabalho, infelizmente no meio dos nossos familiares, nossos relacionamentos interpessoais, nós encontramos pessoas que também estão 100% dispostas a agir para conosco com maldade, para nos prejudicar, com inveja, enfim. E a forma como Esther agiu mediante isso, e a forma como nós vamos agir mediante isso, também é diferença. De Esther veio o ensinamento para que a gente possa, daqui para frente, se a gente ainda não age assim como Esther agiu, para que a gente possa agir. E a forma como Esther age, a sua índole e seu caráter fizeram toda a diferença para isso. E eu lendo aqui a revista e as passagens, eu me lembrei de um momento que a Jéssica fez conosco, há um tempinho atrás, com a equipe de louvor, e ela leu um versículo que eu não lembro onde está essa passagem. Jéssica, se você viu até aqui, puder colocar no grupo da igreja, que fala sobre afiar o seu machado antes do momento em que você irá usar, né? Isso faz toda a diferença, você ter ali uma ferramenta com ótimas condições para você fazer o seu trabalho. Eu não lembro muito bem como era a passagem, mas eu lembro a moral do que essa passagem dizia, né? Que nós precisamos, sobretudo, estar preparados para um momento como esse, para um momento de adversidade, para um momento de culto, de louvor, de adoração. Para tudo nós precisamos estar preparados, né? A palavra do Senhor diz que nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos nos munir disso. E quando a adversidade veio na vida de Esther, independente do cargo que ela ocupava, ela precisou agir, sair da sua zona de conforto e sair e agir com urgência, né? Mas e aí? Como que ela ia fazer isso? Nós estamos falando aqui de uma personagem preparada, tá? E eu lembro vocês que todos os personagens que a gente viu aqui e alguns que a gente leu no decorrer da nossa vida, na Bíblia, são personagens de histórias que eles foram sendo preparados para aquele momento, que a gente já sabe, né? Por exemplo, José, para se tornar aquele homem, né, da posição que ele ocupava no Egito, ele passou por um processo todo para chegar ali, para que ele fosse capaz de executar todas aquelas tarefas. Ele foi preparado. E Esther não é muito diferente, né? Como eu falei, desde a sua criação, ela foi sendo preparada para aquele momento tomar aquela decisão. Então, às vezes, queridos, é um dos pontos que eu destaco, o nosso preparo, né, diante das adversidades. Nós precisamos estar preparados. Nunca foi se visto até então o quanto nós estamos sendo bombardeados com informações. Hoje todo mundo sabe muito sobre todas as coisas, né? Quando a pandemia se tornou o assunto principal, isso já vem de um ano já, todo mundo sabia sobre tudo. Os teólogos, eles sabiam sobre tudo, todos os teólogos sabiam. Infectologistas, biólogos, médicos, enfermeiros, técnicos, todo mundo sabia sobre tudo e a gente foi bombardeado de informações. E também nunca se foi visto quanto nós estamos cercados de falsos profetas, né? Então a gente recebe revelação disso, palavra daquilo. E eu vou falar para vocês que se a gente não tiver preparado, se a gente não tiver um filtro, se a gente não tiver firmado na palavra do Senhor e nos seus ensinamentos, nós seremos levados por essa grande massa, nós seremos mais um alienado na multidão. Então, nas nossas vidas e na vida de Esther como foi, é essencial o conhecimento, é essencial buscarmos
essa munição, que a gente precisa estar preparado, seja para as adversidades, para as alegrias, nós precisamos estar preparados para tudo, né? Bárbara, mas eu infelizmente não tive a preparação que a Esther teve e hoje eu estou passando por um momento de dificuldade. Queridos, eu não posso tirar nem de mim nem de vocês a nossa responsabilidade. A responsabilidade que nós temos de buscar ao Senhor, de termos uma comunhão com Ele, de saber, de conhecer, né, da própria teologia mesmo. Às vezes chega alguém, te fala alguma coisa sobre a Bíblia, num momento tira aquele versículo de contexto e a gente acha legal, né? Por quê? Porque a gente não sabe, a gente mesmo não lê, a gente mesmo não procura. Ah, tá tendo uma live lá da minha igreja sobre o ensinamento, sobre determinada coisa, mas eu não vou participar. Tá tendo aquilo na igreja, um estudo, uma coisa, mas eu não vou ver. Eu não procuro estar munido dessa sabedoria divina, né? E eu não falo dos queridos, eu falo de mim mesmo. Às vezes eu sei mais coisas sobre as minhas séries, e sobre o Senhor dos Anéis, sobre essas coisas, e às vezes alguém fala pra mim uma heresia tamanha e eu concordo, porque eu não tenho filtro para aquilo, eu não tenho buscado no Senhor, na palavra de Deus, esse conhecimento, esse preparo que a gente precisa para não ser levado, como eu disse, como a grande massa, né? Para ser mais um alienado no meio da multidão. E nós temos as Escrituras, nós temos a palavra de Deus. Então o preparo na história de Esther, na minha e na sua, é essencial. A gente precisa estar em comunhão. O conhecimento, ele não vem só do pastor, né? Não, a responsabilidade de tudo que eu sei é do pastor. Não, não é. A salvação, ela é individual. E para a gente procurar estar sempre em santidade, sempre ali nos caminhos retos, em retidão, a gente precisa se movimentar. A gente precisa ali sair da nossa zona de conforto e estudar e procurar saber mais sobre aquilo à luz das Escrituras, tá? Não é de terceiros, de quartos, mas sim da luz da Escritura, da palavra de Deus. E eu sei que todo mundo tem ao seu alcance ali uma Bíblia, né? Não entendeu? Pergunta para o pastor, pergunta para um irmão mais velho, né? Para que a gente possa entender tudo isso e agir com sabedoria quando a adversidade vier. E o segundo ponto, talvez seja um dos mais importantes, no momento de adversidade, a gente tende a buscar 1001 soluções, 1001 formas de conseguir resolver aquilo, e por último, Deus. Ai, já tentei de tudo, agora eu vou me apegar com Deus. Sendo que Deus deveria ser o único, né? Deveria ser a única forma de resolver aquilo. Então, antes de tudo, a gente precisa, antes de pensar, antes de reclamar, antes de chorar, quando a adversidade vem, se proste, né? Senhor, me ajuda. Senhor, o que eu faço? Ora, ajoelha, ora, leia um versículo. E eu vejo que isso fez total diferença na história de Esther. Quando ela teve que agir ali com urgência, com sabedoria, ela chamou o povo, vamos clamar, vamos jejuar, porque eu preciso tomar essa decisão e eu não vou tomar sozinha, né? Vamos clamar ali ao Senhor e Ele vai me dirigir, Ele vai me conduzir. É o Senhor que sabe de todas as coisas, né? Então, Esther, ela chama ali o povo para orar, né? E aí eu já entro no terceiro ponto, que é a oração, né? A vitória de Esther, ela foi uma vitória de oração, né? E quantas vezes, queridos, a gente passa um dia sem orar, né? E a gente não pode achar isso normal de forma alguma, passar um dia sem orar, porque a oração, ela é a nossa comunicação com o Senhor. A maioria dos irmãos sabem, eu namoro à distância, o Igor lá em São Paulo e eu aqui em Goiânia. Imagina se eu ficar uma semana sem falar com o Igor. Não vou dizer que o relacionamento vai acabar, mas fica aquela coisa estranha. Como é que tá o Igor? Não sei, faz uma semana que eu não falo com ele. Como é que tá a mãe dele? Como é que tá as coisas? Ele tá precisando de alguma coisa? Não sei, tem uma semana que eu não falo com ele.
Então, deixa de ser um relacionamento. Então, a gente nunca pode achar normal passar um dia sem orar, porque a oração é a nossa comunhão com o Senhor ali, individualmente falando, é a nossa comunicação com o Senhor, né? Então, Esther, além de agir com sabedoria, ela pôs ali em prática a sua índole e seu caráter cristão. Cristão vem de Cristo, e nós sabemos que Cristo é bom, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então, quando eu digo para que possamos agir baseados nessa índole, nesse caráter cristão, eu quero dizer com princípios cristãos, né? Com os princípios que a Bíblia nos ensina, né? É para ser bom, então vamos ser bons, vamos ser justos. E aqui ela agiu com justiça. Eu não posso deixar com que isso aconteça com o meu povo. Eu não posso ficar aqui na minha zona de conforto deixando tudo isso acontecer. Mas eu também não posso agir de qualquer forma, de uma forma imprudente. Eu preciso agir com sabedoria. Eu preciso buscar a orientação do Senhor, né? E todo o conhecimento, toda a construção do que eu vim aprendendo até aqui. Eu preciso colocar isso em prática agora, né? E como eu disse, nós estamos falando aqui de uma personagem que foi muito bem preparada para esse momento. E mesmo com toda a sua preparação e o seu conhecimento, ela não deixou de buscar no Senhor a sua vontade, né? Porque aqui nós estamos vendo alguém muito firme no que o Senhor tinha para a vida de Esther. E é aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua, que nós chamamos de propósito, né? O propósito de Deus para nossas vidas é glorificar a Ele em tudo. Hoje nós conseguimos identificar ali o propósito na vida de Esther de uma forma muito específica, porque nós já lemos a sua história, nós sabemos o final, nós sabemos a moral e alguns ensinamentos. Só que da minha história e da sua, a gente não sabe muito bem ali, até que a gente percebe que o nosso maior propósito é glorificar a Deus. Então, seja no seu trabalho, glorifique ao Senhor naquilo. Bárbara, mas eu não trabalho, eu só fico em casa. Glorifique ao Senhor nos seus afazeres domésticos, no seu cuidado com os filhos, né? Glorifique ao Senhor em tudo, quer comeis, quer bebeis, fazeis para a glória de Deus. Então, toda a situação de adversidade, toda pessoa que age com maldade, que venha a te tirar desse propósito, que é glorificar ao Senhor, você precisa agir com firmeza, com todo o conhecimento que você tem e buscando no Senhor a melhor forma. Nós sabemos que aqui Esther buscou, chamou o povo ali para clamar e Deus trouxe ali a resposta que até eu e você, lendo a história, era o que a gente queria, né? Só que talvez na minha vida e na sua, aquilo que a gente busca, a resposta que a gente quer, talvez não é ela que o Senhor vai dar, né? Mas ainda assim, buscando ao Senhor, nós teremos paz no nosso coração de saber que aquilo que aconteceu era a vontade de Deus. Porque sejam sim, sejam não. Se vem do Senhor, é bom, é perfeito e é agradável. E nós devemos ter paz com isso, de saber que isso veio do Senhor para nós e esse é o melhor para a gente. Porque se nós pudéssemos ver aquilo que Deus vê, nós pediríamos exatamente aquilo que o Senhor nos dá. Porque infelizmente ou felizmente, nós não sabemos nem do dia de amanhã. Então, a história de Esther, ela traz esses 3 pontos específicos, né? Que é a questão do preparo, o caráter, da índole cristã. Acima de todas as coisas, buscar no Senhor a orientação, é o Senhor que vai nos conduzir. E terceiro e último, que seria talvez o mais importante disso tudo, é a comunicação com o Senhor. É a oração, é aquilo que nos liga a Deus, né? E ali no finalzinho da revista, o autor ele traz pra gente algumas perguntas, né? Qual é o lugar da oração na sua vida? Qual é o lugar do Senhor na sua vida? Como que você tem agido mediante as adversidades, né? Como que você tem buscado resolver
essas desventuras que acontecem na sua vida, na minha. O que você tem buscado primeiro? Como que você está se preparando para os momentos que virão? Porque nós temos enfrentado momentos difíceis, pode ser que esse passe, mas nós sabemos que vão vir outros, né? Como que a gente tem se munido? Você tem se munido de quê? O que te faz permanecer firmes? Pois nós sabemos que muitas coisas vêm para nos tirar do nosso propósito, né? Assim como foi com Esther. Ela não deixou que a maldade humana afastasse ela do propósito que ela tinha ali, né? Que era, sobretudo, glorificar ao Senhor, né? Então eu espero que, assim como eu, vocês também tenham aprendido com Esther. E uma das coisas maravilhosas, que talvez eu já tenha citado no começo, é a gente conseguir perceber que se não fosse o Senhor na vida de Esther, nada disso seria possível. Nós também vamos ver isso com José, com Jó. São grandes personagens que nós podemos aprender grandes coisas, mas um pensamento que a gente tem que ter, sempre quando a gente lê histórias bíblicas que tenham esses personagens fortes, mais específicos, é entender que se não fosse o Senhor na vida deles, nada disso seria possível. O grande herói de toda e qualquer história sempre vai ser o Senhor Jesus, né? Então que nós possamos ter todos esses pontos e esses ensinamentos em mente. Espero que vocês tenham aprendido com Esther, assim como eu aprendi. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, que o Senhor esteja convosco. Em nome de Jesus, amém.